paz de Jesus, a graça do Espírito Santo de Deus. A palavra de hoje é João. 1 João diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Se confessarmos nosso pecado, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, está essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a proporção, oferenda, proporção, preço pelo nosso pecado. E não somente pelo nosso, mas também de todo o mundo. Glória a Deus. Então, falar sobre pecado é delicado. Falar sobre pecado muitas vezes não é agradável a ninguém. Falar sobre pecado muitas vezes não traz a atenção de muitos não querem ouvir esta palavra. Mas a palavra diz que Jesus veio tratar sobre os nossos pecados. Portanto, que o próprio Jesus, ele é o advogado que advoga a causa do pecado. E calamaia. 1 João aqui diz, a epístola de João, 1 João diz, louvado seja o Senhor, louvado seja Jesus, 8 em diante, até o 10, e 2 João, 1 ao 2, diz que ele é o advogado da causa e a causa é o pecado. Se dissermos de nós que não temos pecado, somos mentirosos, pois a verdade não está em nós, a sua palavra não está em nós. Porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Bom, a palavra diz que havia uma mulher adúltera que pecou, foi pegada em ato de adultério. Vamos lá dizer o que é pecado. Adultério, fornicação, roubo, mentira, vícios, todo tipo de vício em droga, todo tipo de roubo em coisas ilícitas, né? Matar alguém, roubar alguém, espancar alguém, oprimir alguém, beber, né? Fumar, viciar não pode estar no reino dos céus, né? Aquele que é viciado não pode estar no reino do céu. Então, todas essas coisas, elas são pecado. Mentira, engano, fofoca, porfia, inveja, todas essas coisas, elas são pecado. Alguns pecados, né? Mas Jesus, ele é o advogado que advoga a causa do pecado, a palavra diz. Então, vamos lá. A palavra de Deus diz que havia uma mulher que foi pegada em ato de adultério e Jesus estava então agachado escrevendo na areia, até que então trouxeram esta mulher. A palavra diz que na lei, a lei a qual vivia aquela terra de Israel naquele tempo, quem era pego em ato do pecado, daquele adultério, daquele pecado, a pena era a morte. Era ser apedrejada com pedras. Jesus levantou e disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A palavra diz que foi saindo do menor ao maior, ou do maior ao menor, né? Porque todos tinham pecado, a sua consciência acusa o seu pecado. Então Jesus está dizendo aqui que todos tinham pecado, ninguém tirou uma pedra na mulher. Jesus, como advogado, disse: vai, mulheres, né? Ela disse: eu nem tu me condena, porque Jesus não vem condenar. Jesus vem advogar a causa. Por isso que ele é advogado. Está direito do Pai para interceder por nós.
Então ele advogou a causa e disse: vai, mulher, nem eu também te condeno, apenas vai e não peques mais. Ei, calamassuri, bem claro. Então o que é mais fácil, irmão, é tu encobrir o teu pecado, encobrir as tuas alienações. O que é mais fácil o homem dizer que não tem pecado e assim trazer juízo sobre vós, preço, trazer, igual a Deus, sobre vós guerra com Deus, ofensa com Deus. O que é mais lícito, mais fácil, mais certo em fazer? O homem confessar o seu pecado, confessar o seu vício, o seu adultério, suas mentiras, seus enganos. O que é mais fácil a mulher confessar seus adultérios, seus vícios, seu engano, do que encobrir? Pois a palavra diz que a ira do Senhor vem por causa do pecado sobre a face da terra. Então o que é mais fácil para o homem e para a mulher aqui? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Se dissermos, ó Deus, que não pequemos, a verdade não enche em nós. Mas se confessarmos nosso pecado, a palavra diz que se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar do pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, se confessarmos nosso pecado e nos purificar de toda injustiça, ele é fiel em fazer. Então, o que é mais fácil, irmão? É tu viver esta vida de pecado encoberto e o juízo de Deus, a condenação de Deus, uma hora te alcançar. Uma hora, meu Deus, aleluia, visitar a tua casa e tu sofrer grande dano. Porque Deus já sabe que tu tem pecado. Deus já sabe que nós temos pecado. Mas o fiel e verdadeiro, ele é poderoso para nos limpar e purificar de todo o pecado. Bom, tem pessoas que não sabem o que é pecado. Aquelas pessoas que não sabem o que é pecado, todo aquele que tem vício comete pecado. Aquela pessoa, meu Deus, que adultera, que trai, que está no segundo casamento, que mente, que engana, é pecado. Pessoa que mata, que rouba, que injuria, é pecado. A pessoa que inveja, que fofoca, que engana, é pecado. Pessoa que oprime o necessitado, que tira vantagem, é pecado. Então há diversos pecados. Só um pouquinho deles falando para ti compreender. E sabe, tu nem sabia que pecava. A pessoa aquela que idolatra o homem também é pecado. A pessoa, meu Deus, que adora imagens de gesso, de madeira e santos, é pecado. Somente devemos adorar a Deus, o único Deus que fez o céu e a terra e o mar. Não devemos adorar a criatura nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, mas somente a Deus. E devemos adorar em espírito e verdade. Então, a pessoa, Deus, que não tem Deus, o único Deus, e Jesus como Salvador, essa pessoa também peca. Ela não tem Jesus como Salvador, ela não confessa Jesus, então ela pecou. Um pecado de condenação. Então, o que é mais fácil é nós abandonarmos o nosso pecado, nosso erro, e confessarmos não ao Padre, confessarmos não ao pastor, confessarmos não ao irmão, mas confessar aquele que é poderoso para nos perdoar, em nome de Jesus Cristo, pois ele é a proporção, a oferenda, a moeda paga pela redenção nossa, pelo perdão da nossa ofensa, pelo perdão do nosso pecado. Jesus Cristo de Nazaré, que ofereceu o seu sangue poderoso ao nosso Deus, Pai, que foi esse o preço que ele pagou. Então é mais fácil nós confessar e ele nos perdoar. E aqueles que não têm pecado, louvado seja Jesus, aqueles, meu Deus, que não têm pecado, que não erram, chegar à estatura de Cristo. Parabéns, é muita bênção. Quem sabe nós chegamos lá, quem sabe um dia eu chegarei lá. Chegar à estatura de Cristo, chegar a ser comparado à estatura de Cristo, é o homem perfeito perante o céu, perante Deus, é o homem que não peca, que não tem por ser julgado, ou não tem, ó Deus, aleluia, condenação, tem algo, porque ele chegou à estatura de Cristo. A estatura de Cristo é um homem que não tem pecado, como Cristo não tinha, não pecou sobre a face da terra. Então, se o homem pode chegar, pode, mas a palavra diz, irmão, aqui,
assim: meus sinistros das coisas vós escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a proporção do nosso pecado, e não somente pelos nossos, mas também por todo mundo. Então tá aí. Não é somente a proporção, não é somente o nosso advogado, não é somente, ó Deus, é o nosso perdão, mas por todo mundo. Ele diz: fininho vós não pecai, mas daí ele falou: se vós pecai, porque muitos de nós somos fracos e pecamos. Por isso que João diz: mas se vós pecai, ele está dizendo não pecai, mas se vós pecai-vos, ele está dizendo ainda há esperança. Se vós pecai-vos, ainda há um crédito, ainda há uma esperança, porque Jesus Cristo, o fiel, é o advogado dessa causa do pecado. Ele intercederá por vós ao Pai, e o Pai receberá, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, a vossa intercessão, o vosso sacrifício, e Deus nos perdoará. Mas enquanto, glória a Deus, o nosso pecado estiver oculto e nós não confessarmos o nosso pecado, o que nos resta é o preço do pecado, é o juízo do pecado sobre nós, é a condenação do pecado sobre nós, é o sofrer do pecado sobre nós. A palavra diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura já passou da morte, glória a Deus, para a vida. Não viveis mais pecado, mas viveis em novidade de vida. Mas João está dizendo: se ainda vós pecai, está dizendo, não entristecei-vos. Porque o homem, ele está sujeito a errar, a pecar. Mas, glória a Deus, a palavra diz: nós só seremos condenados se nós não confessarmos o nosso pecado. Se nós encobrirmos o nosso pecado. É mais fácil nós, no momento que se vós pecai-vos, da paz de Deus, nós confessarmos o nosso pecado. Confessa, fala com Deus. Porque está vendo aqui, ó Deus, que há uma possibilidade de pecar. Por isso ele fala: mas se vós pecai-vos, há um que é fiel, que intercede por vós como advogado, advoga a nossa causa. É dizer, se eu advogo a nossa causa, eu pequei, eu menti, eu bebi, eu fumei, eu roubei, eu menti. Não é feio tu confessar, é feio tu encobrir. Ei, calamaia. Porque se tu encobre a ofensa entre ti e teu pai, entre ti e o céu, a inimizade. Mas se tu confessas o teu pecado, como? Em oração, dobrar o joelho: Senhor, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, eu pequei, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. E Jesus advogará a nossa causa, e Ele é fiel, e o Pai, glória a Deus, perdoará. Então a palavra diz que Ele é fiel para se nós confessarmos, a purificação virá até nosso coração, até nossa mente, até nosso corpo. Mas se vós não confessarmos, encobrir o vosso pecado, irmão e irmã, por mais que esteja por Cristo na igreja, a sujeira toma conta do teu coração, do teu corpo, do teu espírito. Não há purificação, não há limpeza. Cada dia tu vai ficar sobrecarregado de pecado, sobrecarregado porque você não quer confessar o seu pecado. Ei, calamassuri me clama, o seu engano, a sua injustiça que você faz. Então nós estamos sujeitos muitas vezes a pecar e errar, e muitas vezes nós pequemos e erramos. A palavra diz: se nós dizemos que não pecamos, não erramos, somos mentirosos, não há verdade em nós. A verdade está com aquele que confessa o seu pecado, porque falou a verdade. Falou a verdade. A palavra diz que 2 homens foram à oração. Glória a Deus, ele é religioso, e o outro era, glória a Deus, pecador. Aquele dizia Senhor, né, que era fiel, glória a Deus, aleluia, jejuava 2 vezes a semana, dava o dízimo de todas as coisas, glória a Deus, na sua oração. Mas a palavra diz que o outro, glória a Deus, pecador, publicano, samaritano, chegou e disse: Senhor, não queria nem levantar a cabeça ao céu, disse: se era Senhor propício a ele, meu Pai. Glória a Deus, porque era pecador, que tinha misericórdia dele. A palavra diz que aquele homem, meu Deus, que confessou o seu pecado, que não era nem propício, nem era por se levantar, glória a Deus, a cabeça aos céus. Aquele homem confessou os seus erros, disse que era pecador,
E diz que aquele ali saiu justificado, saiu limpo, saiu justificado, saiu limpo, saiu salvo. Então eis é a questão, eis é a palavra. Devemos confessar cada dia nosso pecado e o seu poderoso para nos limpar e purificar de todos eles. Porque a obra que Deus começou, Ele é fiel e poderoso para acabar esta obra de salvação em nossa vida. Fica aí o alerta, fica aí onde está a palavra para ti. Confessa, nem se for um pecadinho pequeno erro, mas Deus vai te purificar, te limpar e tu vai ser melhor. Até chegar à estatura de Cristo, que não haverá pecado. Receba a graça, a paz de Jesus. Não deixe de se inscrever nesse canal. Se inscreva nesse canal para receber a paz do Senhor Jesus.